Boa noite, um prazer aqui estar com vocês. Super obrigada pela presença. Hoje aqui estamos numa live com uma pessoa ilustríssima nesse momento de reforma tributária, que é o Robson Lima. Ele é a mente brilhante por trás da plataforma da CBS, da Receita Federal, na Serpro. Parabéns, Robson, pelo trabalho que você vem fazendo, inclusive por essa preocupação em se comunicar, né, com a sociedade, como você mesmo estava falando aqui antes, com esse grupo, com grupos que estão sendo formados. A gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que a plataforma hoje está em testes, vou deixar a Robson explicar um pouquinho hoje, então a gente não vai conseguir vê-la trabalhando, né, assim, o demo. A notícia boa é que Robson, por conta disso, vai voltar. Então, a gente já conseguiu aqui negociar, então essa notícia é boa, mas, de qualquer forma, ele falou que vai conseguir fazer uma demonstração, né, de como seria e abertura para perguntas. Depois da apresentação do Robson, a gente vai ter 2 debatedores, a Luciana Reis, que é do RVC, que é especializada em Tax Transformation, e o Rafael Turque, que é o CEO da Fintech Move. Então, Robson, a palavra agora é toda sua. E depois a gente vai para perguntas, que eu já sei que tem um monte, tá? Tá bom. Beleza, vamos começar então. Primeiro, boa noite a todos, prazer estar aqui. Na verdade, é uma honra minha estar com vocês aqui conversando, né? E assim, a troca de experiência, ter essa conversa com o mercado, né? A questão de mente brilhante, isso é por causa dos poucos cabelos, né? Que deve ser por isso, né? Mas assim, estou à frente de um projeto no CERPO, de um time que muito me orgulha fazer parte dele. E assim, o produto que a gente está construindo, a gente tem consciência da importância da plataforma da reforma tributária, porque é uma legislação, primeiro, que vem transformar a pretensão, eu acho que ela está um texto bem bacana. Eu tive uma discussão agora lá na Petrobras, dia 30 de abril, presencialmente, e assim, tive junto com o professor Eurico, Bruno estava lá comigo, tá, Caliano? Bruno da Reut, e a gente trocou uma ideia lá, e o Eurico é um entusiasta, ele participou do texto, e ele fala claramente, e eu concordo com a opinião dele. Estamos construindo, né, nós, governo, vocês, empresas, e vocês também, disseminadores de conhecimento, a melhor solução tributária do mundo. Então, é um negócio marcante. Já participei de diversos projetos aqui na empresa, estou aqui no CERP há 36 anos, e esse projeto, além de desafiador, ele é bem assim, excitante para a gente trabalhar. A gente tem o prazer de participar dele, pela sua diversidade, pelo seu alcance, pela sua capilaridade. Então, assim, é um orgulho imenso estar trabalhando nisso. E a gente tem uma preocupação muito grande, a gente, certo, né? E também a própria Receita Federal, que é o nosso principal cliente, de mudar um pouco, talvez, assim, apesar de não ser o que a gente sempre desejou, às vezes as pessoas, a população brasileira, ou até os empresários, entendem que a gente é um pouco meio que distante de vocês. A gente quer quebrar um pouco isso, a gente mostrar, olha, não é isso, nós somos, primeiro, antes de tudo, brasileiros como vocês, a gente quer que o país dê certo, e o que a gente está fazendo coisas aqui é para poder implementar e operacionalizar uma legislação, e tanto melhor, isso aí mais um ineditismo da solução, a gente poder conceber uma solução com feedback já prévio de vocês. Então, por isso que eu tenho o prazer de aceitar esses convites, de tentar conversar com vocês, levar o feedback e os seus anseios para as nossas mesas de trabalho e tentar chegar com uma solução mais dentro daquilo que vocês esperam. Às vezes, a visão da gente, implementador de TI, baseado numa legislação fria, não é aquilo que vai encaixar perfeitamente no seu processo tradicional da sua organização. Então, o que a gente está buscando aqui é uma solução que venha oferecer aí toda a transparência e rastreabilidade da reforma e que ela permita trazer o mínimo impacto possível no seu ambiente produtivo. E, obviamente, a partir daí, vocês consigam evoluir, mudar o seu mindset. A reforma tributária é muito além do que a apuração do IBS e CBS. Vocês vão ter que repensar todo o seu modo de agir, vamos dizer assim, e de precificar o seu produto em função dessa nova forma de trabalho. Tudo bem que a gente tem tempo, tá? A gente vai ter aí esse período de transição, a gente vai ter um ano que vem todo sem arrecadação, mas, enfim,
é importante você estar antenado com as mudanças e ver, entender como você está inserido em sua cadeia produtiva para você conseguir usufruir e estar competitivo no mercado com os benefícios da nova legislação. Tá bom? Bom, o que eu vou trazer aqui hoje? É contar um pouquinho a historinha do projeto, os desafios tecnológicos. A gente está autorizado no CERP a falar sobre tecnologia. Eu sou um pouquinho atrevido, costumo falar um pouquinho de negócio, mas eu não estou muito autorizado a falar tantos detalhes. Aquilo que eu consigo responder, que eu tenho certeza que é verdade, então vocês vão me fazer algumas perguntas depois, algumas eu vou conseguir responder, outras nem tanto, tá? Eu vou procurar responder a maioria delas, e a que eu não souber, já tenho falado, eu tenho já esse costume com a Caliane, né? Quando a gente precisar de ter uma pergunta que é mais específica, que envolve um conhecimento mais de auditor fiscal, a gente busca a resposta e depois ela distribui para vocês aí a resposta que a Receita ou que o Comitê Gestor nos der. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma tela, então, e vamos começar. A ideia aqui é demonstrar, apresentar a solução que a gente está construindo e mostrar alguns recortes de tela que eu trouxe aqui do ambiente produtivo, né? O que está acontecendo? A gente está, neste momento, fechando a versão que vai para o ambiente que a gente chama de produção restrita. Esse ambiente de produção restrita ele vai ser divulgado para vocês agora no meados de maio, finalzinho de maio, quais serão os critérios das empresas participarem como usuários desse ambiente, para ter um acompanhamento mais próximo da gente e nos dar esse feedback tão desejado de direcionamento de projeto. Ressaltamos que 500 empresas é o número, 500 CNPJ é o número de empresas que vão participar desse piloto. Mas por que 500? A gente avaliou que é a capacidade que a gente consegue dar um atendimento adequado e é o número de feedback que a gente é capaz de receber aí no período desejado de 6 meses de 2025. Como que essas empresas vão ter acesso a esse ambiente de produção restrita? Inicialmente, historicamente, inclusive, eu participo desde o primeiro projeto lá do 2006, da nota fiscal eletrônica, né? A gente tem trazido conosco algumas empresas parceiras no mercado, as grandes empresas principalmente, que servem de piloto, tanto da nota fiscal, nos SPEDs da vida, José Social, e por aí vai. Provavelmente, boa parte dessas 500 empresas, esse número de empresas não chega a 200, tá? Elas provavelmente vão ser já, de cara, elegíveis e vão ser contactadas, né? Tanto pelo Comitê Gestor quanto pela Receita Federal, para se querem participar do projeto piloto. As outras empresas que poderão participar conosco, por questão de capilaridade e de alcance e de forma de comunicação, e tentar dar um acesso mais diverso possível, a gente vai trabalhar com associações e corporações organizadas. É um CFC da vida, a Brascom, as grandes associações que representam outras empresas vão indicar possíveis CNPJs para fazer parte desses 500. Tudo isso aí vai ser organizado, controlado e divulgado pela própria Receita Federal. Então, não é o SERPRO que define como não é o Robson que indica nenhuma empresa. Vai sair um comunicado formal no final de maio, estabelecendo esses critérios que eu estou adiantando para vocês, e o formato dessas pessoas, dessas empresas serem comunicadas e se candidatarem a ser uma das 500. Tá bom? E quem vai ficar de fora? A gente está também, eu e Flores temos conversado muito com isso. Marcos Flores é o meu par lá na Receita Federal. Eu sou o gestor nacional do projeto no CEP e ele é o gestor do programa, lá na Receita chama programa. É o gestor do programa RTC dentro da Receita. Então a gente tem conversado muito que a gente vai criar mídias, né? Vamos criar vídeos, criar outros mecanismos de divulgação e colocar em nossas redes sociais, tanto do CEP quanto da Receita Federal, e aí das próprias associações, para trazer esse alcance aí para todas as empresas que desejarem ter reconhecimento. Eu adianto ainda que não é preciso que vocês se preocupem, vamos dizer assim, com a mudança substancial. A pergunta do Gustavo no início foi bem clara. O que muda na vida da empresa para 2026? Praticamente nada. Vai ajustar o sistema para simplesmente destacar. Se você emite nota fiscal eletrônica, se você emite um CTE, se você emite uma nota fiscal de serviço, você vai adaptar o seu sistema
para destacar as informações de base de cálculo, alíquota e valor de IBS e CBS. Feito isso, ou seja, estando no novo layout, que foi divulgado aí pelas administrações tributárias, nota técnica agora, anteciparam para julho, inclusive, né, essa nota técnica, que os ambientes autorizadores de documentos fiscais vão estar já aceitando o novo layout no ambiente de teste, é claro, tá, gente? Para autorizar documentos. Não teremos documento, outra coisa importante, não teremos documento fiscal que o IBS e CBS válido para o ambiente produtivo em 2025. Temos um ambiente de autorização de testes da administração tributária funcionando a partir de outubro de 2025. E é importante separar também escopo, tá? Há muita confusão em relação a isso. Quando a gente fala do ecossistema da reforma tributária e fala de documento fiscal, são dois mundos diferentes, tá? O mundo que vocês têm contato hoje é diretamente com a sua Cefaz, com a Secretaria Estadual de Fazenda, ou com a sua Secretaria Municipal de Finanças. Lá você autoriza o seu documento fiscal. Continua sendo a mesma coisa. Não muda nada, só que com um novo layout. O que tem de novidade para o mundo de vocês? Isso que a gente está construindo aqui agora. Agora, além desse ambiente que vocês tinham conhecimento e tinham esse ponto de contato, vai existir um ponto de contato único, que é o portal da reforma tributária, onde vocês poderão controlar o seu conta corrente do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que é o IBS e o CBS. Então, sem mais delongas, lero, vamos mostrar a apresentação para vocês, tá? E aí, volto a dizer, a intenção é que seja um bate-papo. Fiquem à vontade a me apertar com perguntas aqui a qualquer tempo, mas não apertem muito, que a gente, às vezes, espana aqui, né? Eu tô com uma dificuldadezinha para compartilhar aqui, tô clicando no botão, não tá fazendo nada. Tá aparecendo alguma coisa para vocês aí? Não sei se é minha nitidão aqui. Não, para mim não está aparecendo nada. Aqui não tá conseguindo. Aqui também não. De repente, Kali, você que iniciou a Não, o reunião... botão tá azul para mim aqui, tá, Carlos? Mas assim, eu clico... Quer mandar para mim que eu tento aqui fazer a apresentação para você? Manda no meu WhatsApp. Vou te mandar 3 arquivos, então, tá? Porque é o seguinte, tá estranho isso aqui. Não sei se é permissão. Te mando agora aqui. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Você conseguiu projetar aí, Theo? Não vi nada para mim, não. A Cícero está com a mão levantada, aparece aí. Robson, boa noite. Boa noite. Uma pergunta, com relação ao destaque do IVA em nota fiscal para dispensar a arrecadação e a contabilização em 2026, entendo que seja uma regra formal, né? E eu queria só entender um pouco melhor como que vai ser essa tratativa da dispensa para quem é instituição financeira, porque teoricamente hoje a gente não emite nota fiscal, e o entendimento era de que a gente continuaria tendo o benefício dessa dispensa. Mais ou menos, né? Vocês vão enquadrar agora no que a gente chama de novos fatos geradores, tá, Cícero? A gente não tem data ainda para divulgar esse novo sistema de declaração. Pode ser que ele não vai começar em 1º de janeiro de 26, mas a gente não tem ainda essa certeza. Por hora, vocês não têm que fazer nada, né? É aguardar a chegar essa nova obrigação acessória e se adaptar a ela, tá? Vocês que são instituições financeiras, em alguns municípios, já entregam o que a gente chama de DESIF. A gente está criando um documento padrão nacional bem inspirado na DESIF, tá? Mas ainda está no processo de criação, ainda não está pronto. Fantástico. Se você conseguir me passar para eu conseguir aqui, porque aqui, ó, a minha setinha está funcionando, tá? A minha também estava, não sei. Deixa eu ver se eu pego para você aqui. Peraí. Tem alguém compartilhando a tela do WhatsApp. Pode ser a minha, que estava eu. É a sua. Eu estava tentando. Estava tentando ver se funcionava aqui na minha. Eu não recebi nada ainda dele. Vê se esse arquivo aí abre para você aí, Carlinhos, primeiro.
Esse primeiro aí que eu te mandei. A minha ainda está compartilhando ou parou de compartilhar? Parou. Parou. Parou, né? Então, deixa eu pegar aqui agora. Eu substituí a sua, Kali. Robson, Oi. a sua setinha está aparecendo e ele não finaliza, é isso? Ele aparece, eu clico no botão azul e não faz nada. Deixa eu tentar de novo aqui. Mandei também um PDF para você, tá, cara? Tá. Tá, você quer tentar ver se eu consigo por aqui ou você tá... Vou tentar aqui uma tela só, deixa eu ver se vai. Porque Uma o meu tela só foi, apareceu. tá vendo aí? Tá vendo Eu aí? acho que Agora agora foi. foi, hein? Agora foi. Quando Foi. eu vou assim, tá indo, tá vendo? Mas é Agora assim. eu acho que eu tinha que permitir. Como É? eu tava no meu. Acho que eu tinha que permitir, mas Vou agora parar foi. o compartilhamento e tentar compartilhar de novo, então. Peraí. Tentar um que eu quero, tela inteira. Não, tela inteira não vai. Deixa eu ver aqui. Ele só vai tela específica. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que compartilhar a tela específica. Me diga para mim se vocês vão... Agora eu não estou vendo nada aqui. Seria a janela só, né? Deixa eu ver se a janela vai. Ele tá meio neurótico comigo aqui. Ele funcionou, agora não quer funcionar mais. Então, enquanto isso, eu vou tentando baixar para ver aqui se eu consigo fazer, tá? Vai tentando aí que eu vou Aí, eu tentar consegui, baixar. eu consegui compartilhar uma. Vocês estão vendo essa tela do Miro aí, né? Não tá aparecendo agora. Agora Sim. Do Miro tá. E mudou Aparece agora? Miro. Aham. Não mudou. Só aparece Miro, minhas operações de consumo e apuração assistida. Pois é, não é essa que eu quero mostrar primeiro, não. Esse que é o problema aqui. Eu não consigo mudar Deixa para eu ver se eu tela. consigo baixar aqui. Peraí. Deixa eu tentar dar uma dica aqui. Aonde você vê o endereço, que é https://meet Google, do lado existe um cadeadozinho. Se você clicar nesse cadeadozinho, você vai achar assim, permissões para o site. E aí, Certo. todas essas permissões, elas precisam estar, a grande maioria, como permitido ou allow. Estão Se você todas. fizer isso, estão todas já. Realmente, então, As três estão permitidas e estão automático. já estão todas permitidas, tá? Não tem nada bloqueado aqui, né? Não. Ok. Deixa eu tentar aqui uma outra tela aqui, peraí. Essa vocês estão vendo? Consegui de uma outra maneira aqui. Vê se vocês estão vendo aí. Tá vendo? Agora foi. Sim, reforma tributária, plataforma tecnológica. Perfeito. Vamos por aqui, então. Pessoal, agora não estou vendo ninguém mais, tá? Eu estou só com o notebook aqui. Fique tranquilo que eu vou te Se avisando. tiver que Qualquer falar alguma coisa. coisa, vocês dão um grito aí. Aqui é o seguinte, eu gosto de mostrar esse slide aqui. Eu começo com um cronograma estranho, né, gente? Mas é porque para mostrar para vocês que o desafio que vocês estão tendo agora, a preocupação que vocês estão tendo de, poxa, 2026 está chegando, a gente começou a ter essa neura lá em outubro de 2023. Tá? Nem legislação tinha. E a gente precisava chegar nesse ponto, no ponto que estamos hoje, com o seu software funcionando, para chegar aqui, a gente teve que fazer um caminho mais de descobertas aí, de trabalho de algumas incertezas e de criação de solução, com a legislação ainda sendo aprovada no Congresso. Tá? Então, para vocês terem ideia, a gente idealizou essa solução que está no ar agora em janeiro de 2024. Janeiro, fevereiro e março de 2024. Eu, junto com o meu time de arquitetura interna aqui, a gente fez uma peregrinação Brasília, Rio, São Paulo, para conversar com os especialistas de tecnologia das principais empresas de tecnologias que atendem o CERP, Microsoft, Huawei, Google, Oracle, IBM, por aí vai. Conversamos com algumas empresas financeiras, como Mastercard, Visa, Mercado Pago, e fomos tentando entender, primeiro, interpretar o que já tinha de escriturado ou de definido como lei próxima de ser aprovada da reforma e de possíveis impactos com esses players para ver se a arquitetura que a gente ia criar fazia sentido. Conversamos com a Finlândia, porque a Finlândia já está seguindo uma orientação da OCDE para poder implementar o famoso Tax 3.0, né? O principal objetivo da reforma tributária é trazer a extinção do débito, do crédito tributário, para mais próximo do fato gerador.
é criar um fluxo contínuo de apuração que começa a eliminar essa grande burocracia que são as obrigações acessórias. Então, é isso que a gente concebeu no primeiro trimestre de 24 e fomos construindo software. Outra questão, como a gente tinha muita incerteza, a gente precisava criar as frentes de trabalho, e essas frentes de trabalho foram embarcando no projeto à medida que a gente tinha substância de informação. Então, tivemos já, a partir de junho de 2024, uma primeira entrega de software de algumas frentes de trabalho. Então, a gente criou uma arquitetura até abril, maio, definiu quais são os principais sistemas que a gente precisaria criar para construir esse ecossistema, e já em junho tivemos uma primeira entrega isolada de cada um desses sistemas. E qual foi a estratégia que a gente adotou aqui? Vamos ter entregas bimestrais incondicionalmente. Então, todos os times sabiam que tinham que construir software e que tinham que entregar alguma coisa a cada 2 meses. Desta forma, o que eu estabeleci aqui nessa primeira estratégia? Uma cadência de execução de construção de software. A gente tinha um time box definido e tinha exatamente o que precisava ser construído naquele período de 2 meses. E aí fomos concebendo a primeira, a segunda. A entrega mais relevante do ano de 2024 foi a 4ª entrega, onde a gente conseguiu ter boa parte das frentes de trabalho já entregando software, todas elas integradas, e a primeira versão da apuração assistida já concebida. Veja que a gente construiu o software durante 8 meses, e só em dezembro que a lei complementar foi aprovada. Então, uma outra premissa importante que a gente adotou no projeto ele precisa ser um projeto flexível, baseado em regras customizáveis, para suportar alterações. Então, a única certeza que a gente sempre teve é que o software sofreria alterações em função das mudanças da legislação. E aí seguimos a nossa vida, fizemos uma entrega em fevereiro, outra em abril, e estamos exatamente hoje, né, com a entrega que vai, essa entrega, a 6ª entrega de abril, né, que na verdade está invadindo o mês de maio, a gente teve um atraso de 1 semana nela, e ela vai entrar no processo que a gente chama de processo de amadurecimento ou de homologação, para que os auditores fiscais dos estados e municípios nos ajudam também nessa, vão começar a testar a nossa solução para poder tirar aqueles errinhos bobos, né, mostrar que o fluxo funcional realmente funciona, levar um ambiente mais maduro, um ambiente de produção restrita, para que no final de junho possamos divulgar para o mercado um portal único da reforma tributária para essas 500 empresas utilizarem. Essa que é a estratégia que a gente está adotando. O segundo semestre, a gente vai utilizar para maturação da solução. Então, as entregas seguintes serão de 2 formas. Serão correções que vão surgir à medida que a gente tiver feedback das empresas, e são pequenas evoluções, ou alguma legislação específica que pintar no caminho, que são inadiáveis, que precisam ficar prontas para 1º de janeiro de 2026. E, finalmente, em janeiro de 2026, a gente vai liberar o ambiente para todas as empresas. Essa é a nossa estratégia que está montada. E aí, eu gosto de mostrar esse gráfico para vocês entenderem o quão importante foi estabelecer uma cadência. Em virtude das incertezas, por exemplo, lá em junho de 2024, a gente não tinha nenhuma certeza do que ia fazer com o cashback, como é que seriam as devoluções, essa parte de integração, split payment não estava definido, ainda não está, né? Estamos em junho e as definições ainda não estão prontas, então a gente precisava ir ficando, né, aquilo que estava mais consistente e já ir construindo software, e já nas últimas entregas conseguimos ter praticamente todas as frentes de trabalho, todos os módulos da reforma do ecossistema já concebendo software e integrados entre si para poder gerar um fluxo contínuo de apuração assistida. Outra questão relevante e importante o SERPA investiu numa aquisição que a gente chama de um appliance de nuvem, né? Hoje, se você contratar uma nuvem pública, ela vai rodar num ambiente de uma das Big Techs, por exemplo, e vai estar rodando em qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim. Não existe soberania de território onde esse ambiente computacional está instalado. A reforma tributária da CBS vai ser produzida em ambiente de nuvem de governo dentro do centro computacional do SERPRO, em appliance adquirido pelo SERPRO de parceiros tecnológicos,
Então, toda a informação que trafegar por dentro do nosso sistema, ou ela vai estar armazenada em Brasília ou em São Paulo, dentro da nossa nuvem soberana de governo, que hoje é composta por 3 grandes fabricantes, a AWS, a Huawei e a Google. Então, a gente comprou ambiente computacional, comprou um hardware específico, importou esse equipamento e instalou ele dentro da nossa casa para termos a nossa própria nuvem. Então, serve ter uma nuvem soberana de governo para esse sistema. Aí, é importante falar dos pilares desse projeto. Lembra que eu falei que era muito importante para a gente termos aí a flexibilidade, né? Garantir que o sistema funcionasse de maneira natural e suportasse bem alterações. Então, as 2 grandes estratégias que a gente adotou aqui foi a criação do ROC, que eu explico daqui a pouquinho o que é o Registro de Operação Comercial, e o motor de regras. Vejam, hoje você, empresário, interpreta a legislação e vai lá, escreve, preenche o seu documento fiscal com base na sua interpretação e faz o seu cálculo manual e estabelece quanto que é lá, ou através de sistema, não sei, e estabelece quanto que é seu imposto e submete esse documento fiscal para autorização. Então, toda a interpretação da legislação fica a cargo do contribuinte, né, do empresário. A ideia é que, com o motor de regras, o legislador, né, o auditor fiscal, vá entrar no nosso ambiente, então, no nosso portal da reforma tributária, ele vai ter diversos usuários e de papéis distintos. Eu tenho o papel auditor fiscal, eu tenho o papel contribuinte, eu tenho o papel procurador, eu tenho o papel consumidor final. Então, no caso do auditor, ele vai entrar no nosso portal para ele configurar essas regras. Então, o que o auditor vai fazer? Ele vai interpretar a legislação. Ah, isso é regime geral? É uma venda de mercadoria do estado A para o estado B, da cidade A para a cidade B? Então, nesse caso específico, implementa tal regra tributária e tal percentual de contribuição, de imposto, ou de imposto ou de contribuição. Basicamente, a gente está entregando uma ferramenta na mão do auditor para que ele possa colocar dinamicamente a regra, definir sua vigência e automaticamente o sistema reconhece ela. Não precisa ter criação ou alteração de software a cada vez que a legislação mudar. Teremos um portal único e tem 2, além de testar, claro, a solução, de estar na nuvem, de ter essa integração com o mercado, com as 500 empresas, a gente tem do outro lado da CBS, aqui nós estamos produzindo a CBS. Lá no Comitê Gestor está sendo construída uma plataforma para o IBS. Ambas as plataformas precisam estar sincronizadas, ou seja, estamos criando um mecanismo de sincronismo junto com os estados e municípios para que todos os mesmos documentos fiscais que forem considerados num determinado período de apuração sejam considerados tanto no âmbito da CBS quanto no âmbito da IBS. Isso é sincronismo. E também todas as mesmas legislações que vão ser implementadas para a CBS sejam implementadas para o IBS, isso é conformidade. São as preocupações de ambas as plataformas. Tá? Aí vamos falar um pouquinho do ROC. Percebam que a gente está, como eu disse para vocês, tem um período de transição de 10 anos, no início do nosso papo aqui, né? E ele vai rolar para a IBS. E no caso do CEPRO Receita, o período de transição do PIS/COFINS e do IPI é de apenas 1 ano, ou seja, temos apenas o ano de 2026 para poder fazer testes e simulações, para entrar em 27 já apurando a quente e arrecadando o CBS, e vamos extinguir PIS e COFINS, e vamos zerar o IPI a partir de 1º de janeiro de 27. Então, na nossa visão estratégica de arquitetura, não fazia sentido criar uma solução nova olhando tão forte para o passado, entendendo de cada tipo de documento fiscal que existe hoje. Existem mais de 20 tipos de documento fiscal. Então, a estratégia que a gente adotou foi, olha, vamos criar um linguajar padronizado que os sistemas entendam e possam conceber aí uma solução que fala um único dialeto. Então, o ROC, o Registro de Operação de Consumo, nada mais é do que um tradutor e intérprete. Ele entende todos os documentos fiscais, então, quando chegar uma nota fiscal sua na nossa plataforma,
A função do internalizador de ROC é, olha, essa é a nota fiscal de mercadoria, envolve a operação B2B, tem esses tipos de itens envolvidos, é do estado A para o estado B, por aí vai. Essas informações essenciais para o cálculo são extraídas do documento fiscal e vão formar um documento digital, que é o ROC. Esse cara, então, passa a ser utilizado pela plataforma para efetuar enquadramento tributário, enriquecimento cadastral, cálculo do tributo e a apuração assistida. Eu vou explicar melhor essas operações aqui no próximo slide. Que é isso. Então, entenda o seguinte, hoje, você é empresário, qual a sua preocupação? Você está aqui no lado esquerdo, vocês vão ver, vocês estão vendo a setinha do meu mouse aí? Sim. Né? Então, aqui, ó, hoje, a operação de consumo é onde vocês estão situados. Então, se a sua empresa faz parte de uma operação de venda ou de compra, ou de uma prestação de um serviço, ela vai gerar um documento fiscal. Esse documento fiscal, automaticamente, vai ser enviado e autorizado por uma autoridade tributária, seja ela municipal ou estadual, ou até mesmo uma autoridade federal. No caso, a Receita Federal, ela tem a plataforma nacional da nota fiscal de serviço, e alguns municípios já autorizam conosco. Né? Então, uma vez o documento emitido e autorizado, ele vai ser enviado para a plataforma do RTC. Então, ele chega aqui em nosso ambiente. Essa operação fiscal, ela vai ser enviada para nós, para a plataforma do ecossistema do RTC, que é a Reforma Tributária de Consumo. E a primeira coisa que a gente faz, então, como eu disse antes, a gente vai traduzir esse documento no ROC. Ele vai ser adequado a um padrão digital de informação único, que aí, a partir daí, esses sistemas que estão em azul vão reconhecer um único mesmo dialeto. Adicionalmente, é importante destacar também, apesar de não termos arrecadação em 2026, a gente já está preparando os sistemas que vão atuar no processo de arrecadação. Então, a gente já está em discussão, tá? O SERPRO, a Receita Federal, as secretarias de fazendas, as secretarias municipais, a FEBRABAN e a CNF já estão sentados em mesa discutindo quais são as estratégias para implementar de maneira natural o processo de split payment. Está se discutindo, a gente já está sabendo que são os 3 tipos de documentos, a gente está falando, essa discussão tem reunião 3 vezes por semana, virtuais, para a gente ver qual é a melhor maneira de garantir, primeiro, o mínimo impacto possível na cadeia produtiva de pagamento, como garantir a rastreabilidade das informações, como associar o pagamento à operação de consumo, e qual o meio de pagamento, para cada meio de pagamento, onde que é o melhor local para que esse split ocorra. Então, essas discussões estão acontecendo, e a gente está discutindo, em qual caso que vai ser o split simplificado, em qual caso vai ser o split inteligente, em qual caso vai ser o split super inteligente. Então, essas discussões estão acontecendo, não estão fechadas, como não teremos a arrecadação em 2026, é bem provável que a gente continue discutindo isso ao longo de 2025, para implementar a solução no primeiro semestre de 2026. Tá? Bom, vamos supor o seguinte, então vamos desconsiderar a questão do split nesse primeiro momento. Quer dizer o seguinte, todo documento fiscal vai entrar para o nosso ambiente e ele vai estar passível de ser apurado o seu imposto. Então, chegou um ROC, primeira coisa que acontece com o ROC, vejam, a gente está esperando 70 bilhões de transações comerciais por ano na plataforma. Isso significa que o nosso sistema computacional tem que ser capaz de processar 6,5 bilhões de operações por mês, ou 200 milhões de operações por dia. Esse é o throughput esperado do nosso ambiente produtivo para garantir que toda e qualquer operação comercial que chegar no nosso ambiente seja inspecionada, seja enquadrada, definida claramente qual regra a ser aplicada e seja feito o recálculo dela. Para isso, vejam que é muito volume de informação. A gente está trabalhando com nuvem, então a gente tem que paralisar esse processamento.
Daí, outra pilar importante, o ROC precisa ser independente de processamento. Por isso, a gente criou uma estratégia que chama enriquecimento do ROC. Quando o ROC chega para cá, a primeira coisa que a gente faz é enriquecer esse ROC com dados cadastrais. Então, há um acesso do ambiente azul que nos ambientes cadastrais já existente hoje. Existe o cadastro de CPF, existe o cadastro de CNPJ, o cadastro de imóveis, que é o CIB, né? O que esse enriquecedor faz? Ele vai analisar o ROC e vai ver assim, opa, esse ROC é de uma operação de uma empresa B2B, é uma operação de mercadoria. Então eu preciso saber qual que é o tipo de regime tributário dele, qual é o CNAE, CST, CECLASTRIB. Então, essas informações cadastrais necessárias que eu preciso embutir dentro do ROC são extraídas do cadastro e enriquecidas nesse documento digital. Se essa operação é uma venda de mercadoria de cesta básica, por exemplo, ou se o contribuinte envolvido é uma pessoa física e ele está no cadastro único, por exemplo, eu preciso agregar esses atributos dentro do ROC, porque toda e qualquer operação que alguma pessoa física do cadastro único esteja envolvida, eu tenho que apurar, porque ele é passível de receber um cashback futuramente. Então, por isso a importância do enriquecimento cadastral. Feito o enriquecimento cadastral, a segunda fase do processo é fazer o motor de regras. O que é o motor de regras? Cara, é uma operação de venda de sapato. Então, ele vai acessar a nossa base de dados de regra e vai identificar aí quais regras tributárias que aquela operação, lá no sul do país, de venda de sapato, que se enquadra. E, em cima disso, ele vai alocar o ROC, você vai usar as regras A, B e C para calcular esse tributo. Feito isso, ele vai na terceira fase, que é a calculadora. Vai efetivamente calcular. Você vai informar já o IBS, você vai informar já o CBS. O que a gente vai fazer é um recálculo. A gente não vai modificar o seu cálculo. A gente vai associar ao ROC mais uma informação, que é o cálculo, na ótica do fisco, qual que é o valor que deveria ter sido para o IBS e qual que deveria ser para o CBS. No caso específico da nossa plataforma, a gente vai calcular apenas o CBS. Para que isso, gente? Aí a primeira pergunta que vem na sua cabeça, cara, eu declarei que eu devo um valor no meu documento fiscal. Qual que vai ser cobrado? O que eu declarei ou o que foi calculado? Vai ser cobrado o que você declarou. Mas o fisco vai saber, operação por operação, se está exatamente igual ou se houve alguma divergência. Isso quer dizer, vai servir de insumo para uma possível ação de fiscalização futura. Tá? Então, o que a gente gera aqui é insumos, te dá a transparência, você vai ver no portal quanto é que você calculou e quanto é que nós calculamos, vai ver se tal não está divergente e pode tomar atitudes preventivas para evitar qualquer tipo de acionamento, de malha, por aí vai. Então, dentro do princípio de transparência, no portal, vocês vão ter acesso a todas as informações comerciais que você, pessoa física, ou você, empresa, estiverem envolvidos. Próximo passo, então, é pegar esse ROC totalmente enriquecido e entregá-lo para a apuração assistida. A apuração assistida eu batizo como o coração do sistema, porque ela tem a atividade mais nobre da nossa solução. É esse momento que ele vai alocar no conta corrente. Então, imagina, cada contribuinte vai ter um conta corrente no nosso portal com os créditos e os débitos que ele está envolvido. Quando é que ele tem débito? Quando ele vende alguma coisa, ele automaticamente ganha um débito de presente. E quando é que ele tem crédito? Quando ele comprou alguma coisa e aquele cara que vendeu para ele pagou o tributo. Aí ele tem um crédito. O encontro dos créditos e dos débitos vão gerar na apuração assistida o saldo a pagar ou a receber. Então, por exemplo, se ele tiver a pagar, ele vai emitir um boleto único e vai fazer o pagamento. Se ele tiver a receber, automaticamente, a partir do momento do pagamento que ele fizer, em até 3 dias úteis, ele vai receber de volta a diferença apurada. Todas essas informações centralizadas no Portal Único da Reforma Tributária, que terá funcionalidades adicionais, como, por exemplo, o cashback para pessoas carentes e devoluções de transferência para devolução de até 3 dias úteis, e a guia única de arrecadação para você clicar lá e falar assim, quero pagar o meu tributo. Você vai poder pagar
automaticamente seu tributo. Quem acessa esse portal? Todas as pessoas que estão aqui embaixo. Ó. Consumidor final, porque eu, pessoa física, posso lá, eu não sou cadiono, mas eu quero ver quais notas fiscais tem no meu nome. Você vai conseguir ver. Como pessoa física, vai conseguir ver essa informação. Ah, eu contribuinte, quais as operações comerciais que minha empresa está envolvida? Você vai conseguir ver, por exemplo, quais créditos você tem, quais créditos que você poderá vir a ter caso o seu vendedor pague o tributo, quais débitos que você tem, qual o seu saldo a receber ou a pagar. E as administrações tributárias poderão acessar o portal e fazer todos os ajustes de configurações, suas análises de arrecadação, suas informações de apoio a decisões estratégicas de fiscalização e por aí vai. Aí, gente, vou dar uma paradinha aqui na apresentação só para poder tentar mudar de tela, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Queria perguntar enquanto isso, fique à vontade. Alguma coisa? Vou tentar compartilhar uma outra tela que eu gostaria aqui. Eu vou aproveitar aqui só Eu para quero explicar aproveitar para pra fazer uma quem- pergunta. Só um minutinho, Cis, só para quem chegou agora, só um minuto. A gente também faria a demo, tá, da plataforma, mas hoje ela tá para teste, que vai ser a versão que vai ser apresentada. Então, por conta disso, o Robson vai voltar aqui de novo para fazer a apresentação para a gente, tá bom? Sim, pode fazer sua pergunta. Desculpa interromper. Imagina. Robson, eu queria saber se vai ter uma API para a gente poder consumir as informações dos créditos e débitos disponíveis. Sim, terão. Não agora. Teremos sim. Tá. O que está acontecendo com as... Quem perguntou? Não estou vendo o nome. Sibeli. Oi, Sibeli, tudo bem? Tudo jóia. Eu vi vídeo, estou com o vídeo fechado, porque tem uma luz enorme atrás de mim. Então, Mas eu estou te vendo ainda, não. Estou brigando com as telas aqui. O que acontece, Sibeli? A gente já fez um evento com o CFC, tá? Para a gente entender quais seriam as APIs mínimas necessárias a serem divulgadas para o mercado, serem construídas, inclusive tem coisas que não foi, a maioria delas não foi construída ainda, tá? Não tem nada pronto de API. Por que não tem nada pronto? Porque a gente precisa maturar ainda o entendimento manual para saber o que vira serviço. A grande vantagem é que a gente não tem arrecadação ano que vem, não tem escrituração ano que vem, então a gente tem esse tempinho aí para poder se organizar. Se tivesse arrecadação, sinceramente, a gente não estaria conversando nós dois aqui agora, né? Eu estaria desesperado, porque teria que construir esse serviço a toque de caixa, porque grandes empresas não têm como trabalhar sem esse serviço. Exato. E essas APIs a boa parte delas vão ser gratuitas, né? Vão ter algumas APIs que vão ser gratuitas, aquelas que são essenciais, inclusive, para mínimo, quero saber meu saldo de operações. Obviamente que usos dentro da parcimônia, né? Você ficar me acessando todo dia, 4 vezes ao dia, você não vai conseguir ela gratuitamente. Mas você fazer um acesso pontual uma vez por API, a gente vai dar gratuidade. Aquilo que for acima disso vai ser cobrado. Obviamente que todo ambiente computacional precisa de ter um custo por trás dele. Então, se o uso é intensivo, quem usar intensivamente paga por isso. Então, a gente está nesse momento discutindo quais serão essas APIs e priorizando quais que a gente vai construir primeiro para divulgar para vocês. Só para ver se eu entendi corretamente, dentro das APIs que serão gratuitas, dependendo também da intensidade do consumo, pode haver uma cobrança, ou não, as APIs são gratuitas. É gratuito para você o seguinte, só para esclarecer, Sibeli. Vamos supor que você quer uma consulta extrato. Vou te dar 2 acessos por dia. Tá bom, entendi. No terceiro você paga. Entendi. Que aí a gente dá uma doutrinação para os alunos, tá? Quem abusar vai pagar. É isso, simples. Entendeu? Claro. Então, se você fizer um controle efetivo, para que você vai pegar extrato? Não quer dizer que você vai poder pegar extrato só daquele dia, entendeu? Você pode comprar todo dia, o mesmo período de extrato, não tem problema, mas não sobrecarrega meu sistema. É isso que a gente está pedindo, entendeu? Que a gente vai dimensionar uma infraestrutura adequada para atender todo mundo. Se eu tiver exagero, alguém tem que pagar por esse exagero. É isso. Entendeu? Maravilha, obrigada. Pessoal, acho que eu vou conseguir compartilhar o meu desenho que eu adoro, que é esse aqui. Estão vendo? Sim. Sim. Me acho tão inteligente quando eu mostro o desenho para vocês, gente, que eu fico tão feliz. Não fui eu que fiz, tá? É o time que fez, mas é muito didático vocês entenderem como é que a plataforma funciona. Vocês estão vendo aí? Sim. Vou tentar ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui.
Vou mexer Sim. muito não, para poder não arrumar confusão com as publicações e tal, mas vamos deixar assim mesmo. O que acontece, gente? Esse desenho explica o enriquecimento do ROC, só para vocês entenderem a importância da gente desacoplar a informação. Veja, seu documento fiscal chegou para a gente aqui no cantinho, ó, DFE. Esse documento fiscal chegou, eu tomei conhecimento dele aqui na plataforma. Primeira coisa que a gente faz é fazer a recepção do documento e transformar ele em ROC. Olha aqui, ó, API recepção ROC. Eu estou traduzindo ele para ROC. Quando eu faço isso, eu jogo ele para uma fila de processamento. Imagina, quando a gente fala de ambiente desacoplado, é o seguinte, é criar um monte de caixinha de correio e permitir esse serviço para cada processo. Gente, eu vou despachar serviço para vocês aí. Quando vocês tiverem disponibilidade de condição de atender, vocês atendem o serviço. Com isso, a gente faz maximização de processamento do computador e eu consigo dar paralelismo no processamento. Eu posso ter mais soldadinhos para determinada fila. A gente chama de soldadinho para ficar mais fácil o didático, para vocês entenderem. Cada processo nosso pode criar um irmão gêmeo. Imagina, eu estou aqui agora, 2 da manhã, processando nota fiscal, obviamente que o fluxo vai ser muito mais tranquilo. Eu posso trabalhar com 10 soldados. Mas de 10 a meio-dia, e isso é legal, gente, que eu estou nesse meio há 20 anos, e eu sou preguiçoso para escrever. Eu queria defender uma tese de 10 a meio-dia e de 14 às 16. Vocês adoram emitir documento fiscal, adoram entregar imposto de renda. Tudo acontece nesses 2 horários, né? O pessoal chega depois do almoço inspirado, e de 10 a meio-dia que é a correria, porque tem que sair para o almoço, tem que tocar o bonde, e aí quem sofre é a gente aqui, porque o grande volume de entrega de documento é nesses horários. Então, assim, nesse momento eu posso pegar um processo que tinha só 10 soldados e colocar uns 50. É mais ou menos assim que a gente faz um clone dos processos e faz um throughput maior de processamento em cima de cada fila. Então, chegou aqui o ROC, ele vai para a fila 1. Quem que pega esse ROC primeiro? É o enriquecedor de cadastro. Ele lê da fila 1, acessa todas as bases cadastrais, preenche as informações que ele precisa e joga ele para uma fila 2. O que significa isso? Vou distribuindo nas filas serviços e os processos, à medida que pode ser que esse processo de cadastro ele seja mais rápido do que o processo de motor de regra. Então, pode ser que eu consiga colocar na fila 2 aqui 100 ROCs e o motor de regra processou só 50, mas eu não paro esse processo de cadastro. Tudo que chegou ele vai fazendo, ele vai entregando, vai botando na fila. O motor de regra entrou, ele, vou ver esse ROC, eu pego o primeiro ROC da fila, faço o cálculo, o enquadramento tributário, encontro as regras que eu preciso e preencho as informações no ROC. Enriqueceu ele, joga para a fila 3. Tem ROC na fila 3, entra o processo da calculadora. Opa, o que eu tenho para calcular? Pega o ROC 1, pega o enquadramento, olha no cadastro, calcula. Terminou de calcular, joga na fila 4. Está na fila 4, eu já distribuo tanto para os nossos ambientes de relatórios, que é o que a gente chama de analítico, né? E também para o ambiente de apuração assistida. A apuração assistida usa a fila 5 para poder fazer a alocação de débito e de crédito. Quem é o fornecedor? Quem é o comprador? Para quem vai o crédito? Para quem vai o débito? Ele faz todo esse conta corrente aqui. Não é legal? Então, assim, esse ambiente, essa arquitetura garante que todos os processos têm serviço, podem rodar em paralelo, e no conjunto da obra, no final da história, a gente vai ter aqui um ROC calculado, enriquecido e usado na apuração assistida e disponível para poder servir de auditoria, rastreabilidade e de consultas no portal. Gostaram? Dá um feedback aí, fala um elogio. Muito legal, Robson. Queria fazer uma pergunta com relação até ao ROC aqui, bem bacana esse enriquecimento. No momento em que, né, que os documentos fiscais eles vão ser emitidos pelos contribuintes, né, e aí traduzidos para essa padronização do ROC. Certo. Nos casos em que tiver necessidade de ajuste, por exemplo, uma carta de correção, o ROC vai ser capaz de voltar essa operação antes de, né, ir para o ecossistema e atualizar? Não, eu não preciso voltar à operação. Ele vai seguir a vida normal. Vamos supor que você mandou uma nota, chegou, eu fiz a apuração assistida, existe um período de apuração. Tá vendo que tem aqui, ó? Abertura de PA e fechamento de PA. PA é período de apuração. Tá. Então o período está aberto. Uhum. Se você pagar alguma coisa, vai ser considerado no PA. Se você não pagar nada, enquanto não fechei o PA, você não tem débito. Entendeu? Aí se chegou uma correção sua, ela vai virar ROC. Ela vai chegar aqui como DFE, eu vou traduzir ela em ROC, ela entra no fluxo normal de processamento e ela vai sensibilizar o meu AA. Aquela venda que era 1 milhão é 900 mil. Ele vai saber.
E aí ele vai ajustar automaticamente se o período de apuração estiver aberto. Aberto. E aí, se tiver eventos subsequentes dessa nota, né, como algum ajuste, carta complementar. Tudo vira roda. Tá, Aí, legal. por exemplo, fechei o período de apuração, você mandou um ajuste. Beleza. Você pagou, aí veio um ajuste, você já vai ganhar um crédito. Então, ele vai ser compensado no período de apuração seguinte. Sem problema nenhum. Não, legal. Muito Entendeu? bom, muito bacana. Uhum. Obrigada, Robson. Essa pergunta é boa, que você vê que a gente pensa em muita coisa, né? Sim, exatamente. Porque Beleza. aqui é um caminho bonito, né? Aquele caminho Isso, as exceções é que precisa o voltar, grande né? problema da vida do analista de sistema são as danadas das exceções. Exato. A gente sofre por causa dos 20%, não os 80-20 do Pareto, os 20 que ele remeda com a gente. Imagino. Bom, voltando aqui, pessoal, aí eu vou aproveitar que eu já falei do enriquecimento, tentar compartilhar aqui mais uma tela, tá um pouco arcaico, porque assim, deu esses probleminhas, tá, gente, de eu conseguir Mas a compartilhar parte direito. boa é que você vai voltar, Robson. Então a gente vê você 2 vezes. E eu estava na outra apresentação para a FGV e, querendo ou não, o fato da gente não fazer a demo, você está indo no detalhe do detalhe. Então, vai ter, dois em um. Eu sou meio, nesse ponto, eu sou meio preciosismo mesmo, porque se eu tento compensar de alguma outra maneira, sabe? E é justo, né? Porque vocês conseguem, porque a gente precisa dar o recado, tá? E é isso. O Robson, Oi, Janine falando aqui. diga, Eu tiro Janine. uma dúvida agora em relação a suporte e até SLA, que vocês estão pensando em trabalhar especificamente para esse início. Como é que vocês estão pensando em propor isso, entendeu, para os clientes? Porque certamente nós demandaremos muito mais nesse início, né? Sim. E como é que vocês estão pensando em termos de SLA? O que vocês estão pensando em termos de serviço, até porque a gente não vai ter só questão técnica, né? Que a gente vai precisar dos desenvolvedores de vocês. Uhum. Certamente a gente vai ter dúvidas também. Então, como é que vocês estão pensando nesse tipo de abordagem para esse início aí de reforma, porque certamente vocês serão muito demandados? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente está investindo, isso é uma neuro, tá? Vamos dizer assim, grande, porque só as 500 empresas a gente já vai dar aí uma certa preocupação em relação a esse feedback aí, essa via de mão dupla, vamos dizer assim. E aí eu tenho conversado muito com o Flores e com o time lá de comunicação da própria Receita, né? De criar um mecanismo de esclarecimento. Alguns automatizados, por exemplo, como um chatbot da vida, ou uma base enriquecida por comportamento e de perguntas mais frequentes. E não vamos conseguir de imediato colocar IA, mas está no roadmap a gente investir em alguma coisa de IA. E canais de atendimento. Tá? Esses vão ser os caminhos. Os canais tradicionais de atendimento, né, de Fale Conosco, mas com perguntas automatizadas e tentar usar sempre o nosso portal como um ponto de contato, de esclarecimento e de informações públicas para vocês terem esse feedback. A gente tem consciência que não vai ser fácil, tá? O primeiro semestre de 26 vão surgir diversas dúvidas, a maioria delas, eu acho que você vai concordar comigo, são perguntas bem básicas que a gente consegue responder no automático, num chatbot bem feito, numa base de perguntas bem feitas, retroalimentada a cada vez que chegar coisa nova, né? E aquele canal específico, né, de uma dúvida mais específica, a gente vai, ao longo de 26, criando novas funcionalidades. Por exemplo, vamos supor que a gente cria uma funcionalidade lá de disputa. O que é disputa? Você fez um cálculo de CBS, de IBS, e eu achei que o meu cálculo é outro aqui. Você vai estabelecer, vai querer entrar numa funcionalidade nossa e dizer assim, olha, na nossa interpretação, o enquadramento é esse, por isso, por isso, por isso, e isso vai alimentar uma base nossa que a gente pretende que seja o mais automatizado possível para você ter essa resposta o quanto antes. Em termos de SLA, a gente trabalha com a hipótese, quando eu falei de 200 milhões de documentos dia, é que a gente quer apurar o documento fiscal, tão logo ele chega, num bonito, né, que é near real time, o mais próximo do tempo real, e dentro da casa de segundos. Aqui nessa tela que eu trouxe, né, não está aqui todo o tempo desejado, mas assim, quando eu demonstro a operação,
esse processo de enriquecimento, de cálculo, ele fica sempre na casa de centésimo de segundo, tá? Então, todo o processo, até chegar na apuração assistida, a gente quer que leve até 30 segundos. Então, seu documento fiscal chegou aqui, em até 30 segundos, você vai ter o seu extrato atualizado no nosso ambiente. É assim que a gente está construindo. Então, a SNA que a gente quer buscar é isso. Obviamente, que o SLA que vai ser divulgado é de 1 minuto e meio. Mas, historicamente, a gente trabalhou com esse SLA de 1 minuto e meio, mas as notas fiscais eletrônicas nunca passaram de 10 segundos. Tá? Mas, enfim, temos muita estrada pela frente. Vamos ter insatisfações do lado de vocês no início, vão ter perguntas que vão ficar sem resposta. A gente vai fazer o máximo para que a coisa seja o mais facilitada possível, tá bom? O Robson, só para a gente se organizar aqui um pouco, porque eu sei que são muitas dúvidas, dá 20 horas, né, aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui na sua apresentação, ainda tem a Lu, que vai trazer algumas perguntas, que podem ser as perguntas de muitas pessoas, depois o Rafael, e aí a gente abre para a pergunta geral, porque a gente consegue pegar todo o seu cronograma. Pode ser? Beleza. Então, vou ir rapidinho aqui, então, pessoal. Ó, suponha o seguinte, essa tela que eu estou mostrando para vocês é a tela do portal GovBR. Então, o portal da reforma tributária, o login que vocês vão utilizar é o GovBR. Então, você vai entrar... Eu acho que você não está compartilhando, Robson. Acho que a tua Não? tela é a tela Não, de... para mim tá, Ju. Para mim tá compartilhando. Tá aparecendo fornecedor. Essa é de dinheiro mesmo, né? De fornecedor. Ah, então tá legal. Então, se considera que essa tela aqui é que você está precisando... tá. Você vai precisar abstrair um pouquinho o que eu estou falando, porque a tela não está tão bonitinha como é a tela normal, tá? Obrigada. Então, assim, a tela do GovBR é essa. Imagina que esse amarelinho que eu botei aqui é para você entender o seguinte: o fornecedor fez o login com o GovBR. Você, fornecedor. Então, você vendeu. Então, vai ter uma funcionalidade que vai mostrar para ele aqui, ó, as operações de consumo dele. Ó. Então, esse cara fez uma venda no mês de abril e ele está devedor, nesse momento, por causa dessa venda, em R$30 de CBS. Se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele vai ver essa outra telinha aqui, ó. Vai mostrar que ele está devendo R$30 e que é um débito de uma operação específica, tá? Esse caso específico, ele está devendo R$30 por uma outra particularidade, tá? Uma pena que a demonstração não está boa por causa disso. Vou aqui primeiro, para vocês entenderem melhor. Vamos supor que esse contribuinte, é que eu não trouxe todas as telas para cá. Vamos supor que esse contribuinte ele fez 2 vendas. Um débito de 30 e um débito de 50. Beleza? Um no dia 16/4 e um no dia 17/4. Então ele devia R$80. Esse aqui é o valor do tributo. Quanto que ele tem a pagar. Beleza? Então, quando ele entrar nessa primeira tela aqui, desculpa, vou chegar a barrinha que tá difícil. Quando ele entrar na primeira tela, lá no início do processo, ele vai ver um resumo, e ao clicar no resumo, ele vê todas as operações. Então, inicialmente, esquece esse pagamento aqui por enquanto, ele não pagou nada. Ele está devendo R$80. Aí, por algum motivo, ele tinha lá R$50 e quis pagar R$50. Ele foi lá, emitiu aqui um pagar, nesse botão pagar, emitiu um DARF de R$50 e fez esse pagamento aqui espontâneo de R$50. O que a apuração assistida faz? Automaticamente ele vê quais os débitos que ele tem. Ah, tem um débito de 30 e um débito de 50. Ele pagou 50 hoje. Qual que é o débito mais velho? O débito mais velho é o de 30. Então ele paga R$30 nele, zera, o débito fica extinto automaticamente. Então, essa operação, você já não tem mais que falar mais nada com o fisco. Você já emitiu, já foi calculado, o cálculo está batendo e você já pagou. Então, encerrou. Não tem SPED, não tem escrituração, não tem mais nada para fazer. Sua vida está cumprida com o fisco. Sobrou R$20 do pagamento. O que a apuração assistida faz? Vai no débito seguinte, menos velho, né, vamos dizer assim, mais recente. Opa, ele está devendo 50, mas ele pagou 20, então já vamos apropriar esse 20 aqui. Automaticamente já atualiza o débito dele de 50 para R$30. Então, se, por exemplo, ele está ainda em processo de extinto, está extinto parcialmente, e você pode vir aqui e clicar no pagar de novo. Se você clicar no pagar de novo e pagar R$30,
esse débito vai ser extinto. Veja que o controle ele é por operação, passo a passo, à medida que chegar lançamento, que chegar a informação de pagamento, que chegar a informação de ROC de vendas, esse conta corrente vai sendo ajustado, e você vai ter sua vida tributária toda, operação por operação, disponível nessa tela. Tanto nessa tela, como também por API. Tudo bem? Aí, vamos olhar a visão do quem comprou, o adquirente. Tá? O que acontece? Eu fiz essas duas compras desse fornecedor. Quando eu compro, lá no momento que eu comprei, eu tenho, teoricamente, que o desenho aqui já está um passo à frente, mas a primeira coisa que acontece é que, assim, a tela que vai aparecer para mim é 0 aqui, não vai aparecer esse 50, vai aparecer 0 aqui, dizendo que eu não tenho nada a receber e não tenho nada a pagar. Mas bem escondidinho aqui embaixo, vai estar o crédito não apropriado como 80. Por que 80, gente? O cara que compra, ele tem direito ao crédito, mas é um possível direito. O direito só é efetivo quando quem vendeu paga o débito. Então, só vira esses R$50 de crédito aqui para mim, só vai aparecer para mim como comprador quando quem me vendeu for lá e pagar o DARF, ou pagar o boleto único de arrecadação. Aí ele pagou 50, automaticamente o meu possível crédito deixa de ser 80, então eu tenho efetivamente R$50 de crédito e eu tenho ainda um possível crédito de mais 30. Mas na prática, se eu quiser pedir um ressarcimento, por exemplo, para o governo, aqui agora, eu posso pedir o ressarcimento e eu vou receber os 50 e não os 80, porque os outros 30 ainda não foram pagos. Percebam que o controle é bem granular, operação por operação, feito aí pela apuração assistida. Então, o comprador vai ter essa visão aqui, olha, eu tenho aqui duas operações que eu comprei, eu já consegui R$50 de crédito que eu posso apropriar, não usei nenhum deles ainda, eu tenho 30 créditos que eu ainda posso apropriar se o cara pagar. Então, por exemplo, se eu vender alguma coisa aqui agora, vamos supor que eu faço uma venda que me gera um débito de R$50. Na hora que essa venda chegar aqui, a apuração assistida vai dizer automaticamente que eu não tenho nada a pagar. Eu não preciso pagar esse imposto, porque eu já tinha R$50 de crédito. Então, eu vou ser imposto isento nesse momento. Esse é o conta corrente. Tá bom? Robson, vou fazer aqui algumas perguntas que chegaram no chat, depois eu passo a palavra para a Luciana Reis. Você não resistiu, né, Caiane? Não, na verdade não fui eu, não. As perguntas estão aqui no chat, tá? Aqui, ó. A Lu Aguiar perguntou, mas as regras serão auditáveis pelos contribuintes ou o acesso da Receita Federal ao Comitê Gestor tem um privilégio de acesso distinto? As regras estabelecidas pela Receita Federal serão configuradas pelos auditores fiscais da Receita Federal. É importante, essa pergunta é bem legal, porque eu vou conseguir esclarecer alguns mitos aqui. A calculadora, por enquanto, é um mecanismo exclusivo da CBS. Não há uma certeza ainda que o comitê gestor vai usar também a calculadora. A calculadora vai ser implementada, o seu código e as suas regras, pela Receita Federal. Mas tanto as regras, quanto o código-fonte, como a sua forma de implementação vão estar disponíveis para a sua empresa baixar e, se quiser, incorporar ao seu sistema. Então, por exemplo, falando um pouco de linguajar técnico, vamos supor que eu tenha lá quem trabalha com Java, né? Eu vou deixar um ponto .jar lá em cima, você baixa esse cara dentro do seu sistema e incorpora esse sistema. Seu sistema, em vez de usar o cálculo dele, usa o cálculo nosso. Qual é a chance disso? O seu dado, o seu cálculo vai estar mais em compliance em relação ao que a gente espera do lado de cá. A chance de dar match é muito maior. Tá? E você vai ter acesso ao detalhe de como que a gente implementou o cálculo e como que a gente interpretou as regras. Beleza? Mais uma aqui. Haverá espaço para o contribuinte contestar automaticamente glosas de crédito ou inconsistências detectadas? Acredito que sim, mas não está implementado. Tá? Isso está no roadmap, né? Está em discussão, mas, enfim, não foi nem especificado, mas com certeza sim, não faz sentido ter todo esse processo, todo esse detalhamento que está aqui, se a gente não dá esse espaço
que a gente chama de espaço de disputa, tá? Então, provavelmente vamos ter um mecanismo de disputa por site, que você entra e digita e Alexa documentos, e por API. Aí vem o seguinte, nos casos de nota fiscal, que a nota fiscal é emitida no final do mês e pagamento é feito no dia seguinte, mas já no mês subsequente, ele vai computar o crédito no mês de emissão da nota fiscal ou pagamento? O crédito só é computado no pagamento. Tá? O pagamento do tributo, não da nota, tá? Não mistura o pagamento da transação comercial com a nota. A única exceção à regra é o split. Quando o split estiver implementado, o débito tributado, ele nasce morto, né? Ele nasce e morre ao mesmo tempo. Por quê? Quando você emitir o documento e for objeto de split, automaticamente quem vendeu recebe só o que é líquido e o tributo é pago automaticamente para o fisco. Agora, fora do split, só vira crédito depois que o tributo é pago por quem vendeu. Então, fechadíssimo. Vou fazer o seguinte agora, vou passar a palavra para a Lu, porque a gente também tem algumas perguntas aqui que podem ser parecidas com o que estão no chat. Eu vi que a Thaís e alguma outra pessoa tinham levantado a mão, mas aí a gente segue depois. Não, legal, até acho que para otimizar, eu vou selecionar aqui 2 perguntas, tá, Kai? E aí a gente pode passar para o pessoal, tá bom? Bom, Robson, minha pergunta com relação à apuração assistida, né? A gente vê aqui que ela vai indicar ali o seu valor de débito e de crédito, mas vai ter o detalhe de quem é o vendedor ou o comprador, né, ali no pagamento, eu vou ter esse detalhe com o nome? Você vai conseguir ver o ROC, você vai conseguir ver o detalhe, não sei se vocês conhecem JSON, JSON é um layout Sim. definido, né? O Ele arquivo vai de estar lá. É que eu não consegui mostrar. Vocês vão conseguir ver lá os númerozinhos, qual é a chave de acesso da nota fiscal, qual é a data da operação, quem vendeu, quem comprou, qual o valor, tudo vai estar lá. Como se fosse um registro mesmo, né? Um livro de registro. É um registro. Ali todas as Aí você pode baixar e tratar essa informação. Tá, e aí no caso do contribuinte pagamento a maior, essa devolução que você comentou em 3 dias, o que eu considero, né, esse momento, na operação ali, na extinção do crédito, na liquidação financeira ou no período de apuração? Quando que isso pode acontecer, primeiro? Vamos responder primeiro para você entender. Quais as hipóteses de ter um valor a receber? O contribuinte fez um cálculo, certo? E aí ele apurou um IBS, pagou em cima disso, né? E o que acontece? Com a nova cadeia produtiva, vai ser interessante para o adquirente pagar o tributo. Uhum. Então, ele pode pagar o seu tributo para poder garantir já o crédito. Entende que o crédito só é no pagamento? Então, pode acontecer um pagamento em duplicata. Feito isso, a apuração assistida vai identificar imediatamente. Ao identificar, em até 3 dias úteis, ela devolve. Esse é um ponto. Outro ponto. Aconteceu um pagamento e aconteceu nesse mesmo período alguns splits. Uhum. E os splits não considerou crédito. Aí, na hora que ele fez o pagamento, ele teve um saldo a receber maior do que... Ele não tinha nada a pagar, tinha a receber também. Assim que for... Aí, nesse caso, vai ser quando for fechar o período de apuração. Quando fechar o período de apuração e fizer o encontro de conta com os splits, aí, opa, tem um saldo a pagar, até 3 dias úteis ele recebe automaticamente. Não precisa abrir PERDECOMP, fazer pedido de restituição, nada disso. Nada disso. Automaticamente vai ter uma sinalização. Ó, e a gente pretende chegar nesse estado da arte. Olha, no dia 27 de maio você vai receber X reais em função de devolução, por exemplo. Vai ser o Pix. A Receita está me apertando que ela quer em até 24 horas, mas a gente está negociando esses 3 dias por enquanto para a gente começar a entrar, tá? Tá, legal. E um outro ponto é que eu tenho assistido, né, algumas palestras e apresentações suas, quando você fala da nova plataforma, você faz aquela demonstração, tem aquela chamada chave única, que fica naquele campo chave da mensagem. Eu queria saber se essa chave... Tenho assistido algumas, acompanhado, né? Essa chave, né, esse campo chave da mensagem, ele vai ser por produto, né, ou serviço, ou pela operação? Veja bem, é importante não confundir isso, tá, gente? Aquela chave que eu mostro nas apresentações é um controle interno do nosso sistema. Tá. É um controle de rastreabilidade. Sabe por quê, Luciano? O que vai acontecer? Hoje, você abre ali nossos pratos, você vai ver lá, vai estar muito claro na sua cabeça, pô, acabei de vender ali 10 milhões para a empresa tal. Mas daqui a um ano, você não vai nem lembrar que teve esse dinheiro entrando na sua conta. Exatamente. Né? Aí, o que acontece? Essa chave é a rastreabilidade do nosso sistema. Através dela, eu sei quando que a operação aconteceu,
o que aconteceu com ela e quais foram os elementos que foram adicionados para chegar naquele resultado. E aí, para uma auditoria, uma eventual contestação, a gente usa ela para isso. Ah, é um ID interno, então, de vocês. Agora, a chave de acesso do documento fiscal permanece a que existe hoje. A mesma, Se a certo. chave do CTE é uma, da NFE, ela, inclusive, faz parte do ROC, tá? Se você abrir o ROC, você vai ver a chave lá dentro. Então, assim, a chave interna que eu mostro é só de rastreabilidade da nossa plataforma. Ah, tá. Entendi. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, bom, será que ela acompanha ali a operação, o item da nota? O que acontece? A chave do documento fiscal permanece a mesma chave que tem hoje. E aí, o que acontece? Para efetuar o cálculo do IBS, a gente vai pegar as informações de cada item, mas associados à mesma chave de documento fiscal e à mesma chave de ROC, e eu vou recalcular cada um dos itens, mas tudo associado ao mesmo ROC. Toda a informação vai estar no mesmo ROC. Não vou ter um ROC para cada item, não, tá? Tá certo. Um ROC da operação, né, no caso, né, da operação. Certo. Cássio, se você quiser passar. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, dizendo claramente que não são minhas, que me mandaram, tá, Robson? A primeira é, muitas pessoas estão me perguntando se a empresa quiser se voluntariar para ser uma dessas 500 empresas que vão fazer parte do teste, é possível? Logo no começo você comentou que vai ter a divulgação de alguns critérios, se você puder repetir um pouco, porque algumas pessoas não estavam aqui. Sim. Então, estou recebendo algumas mensagens nesse sentido. Os critérios, gente, estão sendo estabelecidos pela Receita Federal, e basicamente vamos participar desse projeto, primeiro as empresas que já estão conosco há anos, né? Então, das 500 empresas, tem umas 200 cadeiras aí já preenchidas, vamos dizer assim. São as empresas que participaram da NFE, do SPED, contábil, fiscal, social e por aí vai. Aí, o segundo passo, vamos receber indicações do comitê gestor. O comitê gestor, eventualmente, vai indicar algumas empresas. Terceiro critério, as associações de empresas. Então, se você quer se candidatar, o canal é procure sua associação e fala assim, eu quero participar do piloto. Ela que vai indicar algumas empresas. O fato dela indicar não quer dizer que todos serão aceitos, tá? Que a gente vai buscar ter diversidade de linhas de atuação. Então, a seleção vai ser feita pela Receita na hora de chegar essa lista. E outra coisa, cada empresa vai precisar de assinar um termo, se não me engano, não sei se o termo correto é esse, é termo de confidencialidade, é termo de uso, de uso do ambiente, de restrito, então vai ter que assinar um documento, então vai ter um fluxozinho. Uma vez candidata pela associação indicada, aprovada, preenche o documento, assina, só então ela recebe o direito e o cadastramento de acessar o portal. Então vai existir uma divulgação bem formal, que vai acontecer a meados de maio. A gente está com problemas internos aqui no nosso cliente, que provavelmente pode ser que dê uma certa adiada, tá? Então, estão sendo umas discussões aí internas, mas assim, em maio ainda vão se divulgar esses critérios. A divulgação da produção restrita, ela vai ser no final de junho. E olha, gente, não tem API, é um ambiente de usuário final. Ah, mas por que é importante eu, empresa grande, entrar lá? Para você entender o que é a aprovação assistida, entender os processos, nos dar o feedback para ver se o caminho é esse, e nos dar a inspiração para a gente criar o API adequado que vai te atender no seu processo. Robson, a segunda pergunta é aquela referente à ausência de nota fiscal. Hoje a gente tem algumas operações que existem nota fiscal. E aí também veio minha pergunta da outra vez, quando eu tenho, por exemplo, as plataformas internacionais que não são obrigadas a emitir nota fiscal. E aí você comentou a questão dos novos fatos geradores. No podcast último que a gente fez com o Marcos Flores, pelo Portal da Reforma, ele comentou que não haverá transação sem nota fiscal. Então, eu queria tirar essa dúvida com você. E aí vem também mais um ponto. Se não vai haver operação sem nota fiscal, não vou ter mais aquele regime especial, que a gente já sabe, né, que você vai poder, uma única nota para todas as suas operações, que no passado, em uma conversa com você, você me disse que alguma coisa parecida com a declaração estaria sendo estudada justamente para facilitar a vida das empresas. Como é que fica isso? Bom, eu nunca vou dizer que meu cliente está equivocado, né? Longe disso, né? Primeiro que ele sabe muito mais que eu. Não haverá operação sem documento fiscal. Termo adequado para vocês entenderem é isso, tá? É que a gente tem o hábito de falar nota, né? Então, sem querer, sim, exatamente. Isso, né? E é isso que eu não sei se esse documento pode ser uma declaração, porque vocês pode também ser. Em alguns casos vai ser, tá? A gente não está fechado ainda, por isso que estão algumas incertezas.
está claro, por exemplo, é o que eu respondi mais cedo aí, as informações financeiras. Será uma declaração. O CEPRO está, neste momento, reunido lá em Belo Horizonte, na minha terrinha, eu estou aqui em Brasília hoje, discutindo essa declaração. A gente já está implementando o layout, já fizemos reunião com a instituição financeira, fizemos reunião com a FEBRABAN, e vai ser uma declaração. Como que vai ser? Vai ser uma declaração consolidada, não consolidada de sumarizada, tá? Vai ter, por exemplo, todas as taxas bancárias ou todas as operações que tiveram incidência de IBS e CBS vão ser aglutinadas num documento declarativo, num XML, e ele vai ser enviado com uma determinada periodicidade. Que aí, por que eu falo determinada? Porque a gente está discutindo se vai ser diário, semanal, mensal, está se discutindo a periodicidade. Quando que ele vai ficar pronto? Provavelmente vai ter uma primeira versão ainda inicial no primeiro semestre do ano que vem. A data ainda não está fechada. Então, enquanto não existir a obrigação acessória, os segmentos continuam desobrigados a poder emitir documento fiscal. Mas o desejo é exatamente o que o Flores falou. Todas as operações vão ser acobertadas por documento fiscal. Fantástico. Elas podem ser nota fiscal, outras declarações. Uma declaração. Antes de passar para o Rafa, eu vou só ler 2 perguntas aqui do chat, tá? Robson, por favor, como está esse desenvolvimento em termos de IBS? O pré-comitê tem demonstrado que seguirá em unidade com a Receita Federal? Pergunta difícil. Eu sei. Eu tenho que responder essa aí? Bom, gente, a gente tem muito diálogo como gestor, muito diálogo, muito. Estou brincando aqui, mas é muito diálogo, a gente tem conversado bastante com eles. Mas eu estava explicando mais cedo, gente, o comitê gestor ainda é um corpo jurídico que não existe. 16 de maio é a expectativa, 15 de maio por aí, a expectativa é que saia a aprovação no Congresso do PL 108, que vai instituir o comitê gestor. A partir daí, a coisa começa a ficar séria. Por enquanto, é só um namorinho de beijinho no rosto que a gente está tendo. Mas a gente está discutindo cada ponto, tá? Temos 14 grupos de trabalho com eles. Eles estão no processo mais de especificação. A gente está no processo mais de implementação. Então, eles vão construir a plataforma deles. Eu não sei que estágio que está, não sei quem está desenvolvendo para eles. Mas a linha geral é a mesma, de ter baseado. Só que enquanto a gente criou o ROC, eles criaram o IPA. Mas o conceito é o mesmo. Lá tem informações para apuração, que é o IPA, e nós temos o ROC. O ROC tem o ROC e o ROC enriquecido. Lá eles têm o RIPA e o RIBS, que é o registro das informações de base de cálculo já enriquecidas, tá? Registro de informações para IBS, que é o RIBS. Então, enquanto a gente ouve uma boa música, eles tomam uma boa cerveja com uma boa carne. É isso. Nós estamos bem alinhados, eles estão criando a plataforma do IBS. Não sei se teremos a plataforma do IBS em 1º de janeiro de 26. Eles têm um período de transição muito mais longo que o nosso. Nós só temos 26 para brincar com vocês, 27 já é namoro sério, então não temos muita chance. Então, eu não sei realmente dizer em que estágio que está e o que vão ser entregue por eles em janeiro de 26. E agora a última, antes de passar para Rafael, que é em relação às APIs. Você falou que ainda não estão desenvolvidas, mas consultaram o CFC para avaliação e priorizações. Existe também um espaço de debate com empresas de tecnologia que têm seus produtos baseados na estrutura atual, como softwares fiscais e até mesmo as empresas de RP. A gente já está discutindo, inclusive, tivemos reunião com a Brascom sobre isso, tá? Que representa grandes players de mercado. A gente não falou só com o CFC, tá, gente? O CFC indicou empresas. A gente fez um seminário de 3 dias com 200 empresas. E foram sugeridos 300 serviços. É ser humano, gente. Dá ideia, eles gostam demais da ideia. Então, o nosso trabalho agora é de triagem. O que faz sentido, o que não faz sentido, tá? Então, obviamente que a gente não vai criar 300 serviços, não faz nem sentido, tá? Porque aí tem que ver o que redunda. Então, a gente está nesse processo de ver o que serve, o que não serve. A gente já viu que dá para lançar em primeiro semestre uns 10 a 15 serviços diferentes. E esses serviços serão, parte deles, como eu disse, com uso com parcimônia gratuito, e aqueles que forem de uso exagerado vão ser pagos. É isso. Fantástico. Rafael, você está por aí? Ou caiu? Caiu, né? Então, o Rafael que estava bravo contigo, é isso que você está querendo? Era, que disse deixou ele por último? Fazer parte do debate. Ele vai continuar bravo ainda. Enquanto isso, então, vamos aqui perguntar.
Mais uma aqui. Terá teste para regimes específicos? Boa pergunta. Regimes, a gente está implementando o regime geral ainda, tá? Não tem muito regime específico implementado, não. É mais uma sorte que a gente. Uma amiga aqui do CEP fala que eu tenho mais sorte que juízo. Nesse ponto, é mais uma sorte que no nosso caso. O fato de não ter arrecadação no ano que vem vai nos permitir implementar os regimes específicos, implementar o imposto seletivo. Então, assim, de imediato é regime geral. Tá. Obviamente que regimes específicos. Muda muito a plataforma? Não. São novas regras tributárias que vão ser cadastradas no motor de regra. Só que a gente precisa testar, simular e por aí vai. Tá, enquanto o Rafael volta aqui, eu acho que ele caiu, tem duas aqui, ó. Robson, uma dúvida. Como vai funcionar a liberação do meu crédito? Ele só será disponibilizado na apuração assistida se o meu fornecedor quitar o débito dele, correto? Considerando que a data de apuração do débito e do crédito será a mesma, isso quer dizer que eu só poderei tomar o crédito no segundo mês subsequente à operação? Bom, se eu entendi a pergunta dela, sim, o crédito só é válido se efetivamente foi feito o pagamento do débito pelo fornecedor. Se, eventualmente, como eu expliquei agora há pouco, uma pergunta, se não me engano, da Luciana, se eventualmente esse pagamento chegar aqui depois que eu fechar o período de apuração, esse crédito só vai ser aproveitado no mês seguinte, na apuração do mês seguinte. E aí vem o seguinte, os dados da apuração assistida devem ficar disponíveis durante todo o período de decadência de 5 anos no sistema Gov? A gente não chegou nesse ponto ainda não sabe, não discutimos expiração de informação, mas acredito que pelo menos uns 5 anos deve ficar assim. Obviamente que a gente vai começar, passando o tempo, né, a gente vai ter que criar algumas estratégias de dados mais consolidados. Por exemplo, vamos supor que a Luciana vai falar assim, Robson, lá em 2030, me dá a informação de 2026. Ela vai ter um processo assíncrono que vai devolver para ela um arquivo do histórico de 2025. Não vou ficar dando coisa online. São 70 bilhões de transações. Sim. Isso aí multiplica vezes 5, porque eu tenho que sair replicando coisa em banco de dados. Então, é muita coisa para a gente manter online o tempo inteiro. Então, vamos ter coisas lá na frente. Eu gosto de viver o presente, né? Tem coisa que a gente tem que deixar para o futuro. A gente vai discutir a melhor forma de implementar esse consulta base histórica. Fantástico. Eu vou dar a palavra para a Maricélia, que eu vi que ela levantou a mão, e depois para a Juso Baran, que também que tinha levantado a mão e tinha perguntas também. Tá bom. Já que Rafael não está aí, vamos usar o tempo dele. Vamos, Kali. Eu até tinha escrito aqui no chat, e aí eu vou perguntar aí para o Robson. Ô, Robson, falando um pouquinho ali sobre o fluxo que você mostrou, eu vi que o primeiro step ali era capturar dados do DFE, e aí, pelo que eu entendi, torna o ROC, e aí ele começa a fazer algumas validações ou com as informações da Receita Federal para depois gerar a apuração assistida. A minha dúvida é, o que você captura do DFE? É muita coisa, Marcelo. Eu pego lá, por exemplo, dados de chave de acesso, data daquela operação, quem vendeu, quem comprou, todos os itens daquele documento fiscal, por exemplo, se é uma venda de mercadoria, todas as informações de itens, os dados de IBS, CBS, é bastante coisa. É basicamente metade da nota. Então, você vai pegar como se fosse aquele XML da NFE e criar um novo XML para ter um padrão todos os documentos fiscais, que aí você vai ter a NFE, o CTE, nota fiscal de serviços, no layout da reforma tributária, vamos dizer assim. Isso, por isso que eu chamei o ROC de tradutor e intérprete. Eu gero tudo no mesmo layout. Tá bom. Como se fosse um depara, né? Dos principais. Exato. E aí, a outra pergunta que eu ia fazer é, a gente chegou lá no dado da apuração assistida, né? Lá no portal da RT. Eu, como empresa, cheguei num outro resultado, ou eu não concordo, ou eu né? A empresa contestaria isso, ou eu, assim, de alguma forma, porque eu só posso me creditar se eu pagar. Aí o fisco está me dizendo, sei lá, que eu estou devendo 15, e na minha apuração eu estou devendo 10, por exemplo, entendeu? Se eu não pagar 15, eu não posso me creditar, sabe? É mais ou menos nesse sentido. Eu sei que a Receita Federal tem toda uma base, uma estrutura, mas se teria essa ideia de construção ou se não? Eu já respondi isso, inclusive hoje aqui, tá, Marcelo? O que acontece? Vamos pagar, você vai pagar em cima do que você declarou. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha chegado num valor diferente, o pagamento será efetivado em cima daquilo que você declarou no documento fiscal. Mas faz sentido isso? Faz. Que a sua confissão de dívida é em cima do que você apurou.
E o que a gente vai fazer com essa informação? Vamos marcar essa operação como divergente. E aí vai ser factível de lá na frente ter uma ação fiscal e chamar você para esclarecimento. E como você vai ter essa informação prévia, você vai dizer, opa, eu paguei o valor que eu queria, mas você está dizendo que é diferente, e vai ter uma funcionalidade que você vai poder dizer assim, olha, por que eu cheguei a essa conclusão, físico? E anexa o documento que você quiser, ou a sua interpretação. Mas isso ainda é uma implementação que ainda vai ser construída, tá? Especificada e construída lá na frente. Por hora, você não tem que preocupar, você vai pagar o que você declarou. Você não vai pagar o que eu apurei. Tá bom, legal. Obrigada, Robson. Ju, Aqui, faz suas perguntas. o Robson. Vamos aproveitar os eu últimos vou- minutinhos, depois a Ju, só mais uma pessoa, porque já são 8h30 e a gente quer o Robson de volta. Robson, muito obrigada, viu, esclarecedor aqui, fico muito agradecida. Eu tenho uma preocupação em relação à proteção de dados e segurança cibernética, tá, nesse ambiente digital, porque, veja, é um ambiente que vai ser compartilhado. Então, qual o cuidado que o SERPRO, a Receita, enfim, todos os stakeholders aí desse sistema estão tendo em relação a esse excesso de dados? E por que eu digo isso? Porque a gente vive hoje num mundo em que volta e meia a gente escuta aí alguns, né, escândalos relacionados ao vazamento de dados. Então, para nós, definição de preço, de margem, são realmente importantes frente aos nossos competidores. Você, Juliana, vai ter acesso à informação que for pertinente à sua empresa. Então, aquilo que você já sabe hoje, você vai ter acesso a ele. Eu, auditor fiscal da municipal, vou ver as informações pertinentes ao município, que já vê hoje nos documentos finais que você já enviou. Não mudou nada. Eu, auditor estadual, vou ver aquilo que é do meu estado. E eu, auditor federal, vou ver aquilo que é do governo federal. Basicamente, isso aí. Eu, contribuinte, o que eu vou ver? As operações que o meu CPF está inserido. Eu, procurador, vou ver as informações que aquela empresa me deu de procuração. É isso. Então, sim, na prática, apesar dos dados estarem todos misturados no mesmo ambiente, o controle de acesso será individualizado e você terá direito às informações que lhe são pertinentes. Ok, porque no início do seu comentário, assim que você começou a compartilhar sua tela, já uma outra pergunta. Você falou que o IPI ele também deixaria de existir em 2027, mas já existe um tratamento para a Zona Franca de Manaus, ou seja, produtores que hoje gozam de benefícios como o PPB, né, estão localizados na Zona Franca e que, em teoria, quem produzir o mesmo produto que ele em outros estados da federação vai pagar IPI, isso também já está no pipeline de desenvolvimento de vocês? Isso, eu falei que o IPI não falei que o PIS/COFINS ia ser extinto e o IPI seria zerado. Zerado. Justamente por causa da Zona Franca de Manaus, tá? Porque ele vai ser utilizado nos casos específicos pertinentes à Zona Franca de Manaus. Perfeito, porque a grande questão que a gente vivenciou há pouco tempo atrás foi quando houve a redução do IPI, na época ainda do Bolsonaro, e, enfim, entraram com uma ação e houve uma dificuldade muito grande do mercado em saber quem eram essas empresas, né, que seriam beneficiadas por conta dessa ação cuja liminar foi dada pelo Alexandre de Moraes, se eu não me engano. Então, dentro dessas informações partilhadas no DEF ou na captura delas pelo ROC, a gente também vai conseguir visualizar, por exemplo, um NCM específico que é produzido em Zona Franca de Manaus, e se existe um competidor, por isso, de acordo com essa equação, ele vai pagar IPI. O IPI ele não vai ser objeto de informações dentro da plataforma. Ele é um imposto passado. Então, você vai continuar a ter os acessos ao IPI nos meios que você tem acesso hoje. Essa operação, ela não vai pagar, se ela for, por exemplo, a operação que só paga IPI e não paga PIS/COFINS, ela não vai ser objeto CBS. Então, ela não vai estar na plataforma. Então, em teoria, vai ter ainda vamos dizer assim, uma obrigação acessória para quem, enfim, precisar pagar. Esses ambientes de Zona Franca, por enquanto, a forma que eles vão resolver é através de manter a cobrança de IPI e não estarem inseridos na CBS. Mas, assim, eu não sou a pessoa mais indicada a te esclarecer, porque já entra no meio de negócio
Entendi. E aí seria com o auditor fiscal essa resposta, tá, Juliana? Eu tenho Muito que parar aí, porque eu tenho a mania de responder tudo que me perguntam, mas tem uma hora que o conhecimento para no caminho, entendeu? Muito obrigada, viu, Robson? Muito esclarecedor. Muito obrigada. Robson, vou fazer aqui uma última pergunta do chat, tá? Foi um comentário da Lu Aguiar. Vai ser complicado contestar algum tipo de erro. Acho que cada contribuinte terá que devolver o seu sistema de apuração assistida para validar ou confrontar os dados do sistema. É isso mesmo? Olha, ela começou a pergunta com eu acho, né? Então, é assim, com o pensamento dela e o entendimento dela em relação a ser difícil, eu não posso contestar, eu não tenho como contra-argumentar. Não vai ser muito claro no início, gente, é um processo de mudança, a gente sabe disso, é por isso que tem um período de teste. A ideia da transparência e visibilidade é tentar aperfeiçoar, e o feedback constante, né? E, claro, dar mecanismo. Hoje, vocês estão trabalhando no escuro e não sabe se daqui 4 anos e meio vai receber uma ação fiscal de contestação de 4 anos para trás. A ideia é que esse mecanismo te dê mais tranquilidade e de você consiga acompanhar e ver exatamente o que está acontecendo. Se tiver alguma divergência, já usa os meios, abre o processo digital lá na Receita, por exemplo, e já fala, opa, identifiquei que as últimas 20 apurações minhas aqui estão dando divergências. E manda para o auditor trabalhar e te dá essa condição de tranquilidade. Você não vai precisar de esperar os 4 anos, vai ver isso no dia a dia. Mas, enfim, e dar match, e dar certinho, ciência exata, a gente tem consciência que isso não vai dar de cara. E o sistema vai ser automaticamente aperfeiçoado à medida que as coisas forem evoluindo. Robson, muitíssimo obrigada em nome da comunidade Women Leaders in Fintechs, em nome do Texas Cúpulas. Muito obrigada, de verdade, por toda a paciência, simpatia e estar aqui prestando os esclarecimentos. Agradeço super a todo mundo que está aqui, né, que à noite, a gente sabe, família, né, cansaço, e a Lu também que participou. O Rafael pediu desculpas, ele está com um problema na internet, então ele fica na segunda volta, tá? E aí, então... Perdeu uma vez já, não vai ter Perdeu mais. uma vez, não tem mais, né? Eu vou avisar isso para ele, Robson. E a gente te aguarda para uma próxima. Sim. Com novidades aí dessa plataforma que está indo, tá? Para o teste. E, assim, se quiser também informações de empresas que também estão querendo entrar para testar essa plataforma ou saber como as coisas estão andando, a gente fica aqui também como porta-voz das empresas, tá certo? Tá bom. Assim, lembra que a gente conversou sobre o Women's Leaders, né? E assim, eu sou fã demais de vocês. Eu acho lindo quando tem um grupo se organizando, mulher na liderança da tecnologia. Assim, é uma transformação bem legal. Inclusive, não sei se você reparou lá no seu comentário, eu copiei minha filha nele. Né? Ai, não vi, que maravilha! A preguiçosa não entrou aí, não, vou puxar a orelha dela, que ela deve estar trabalhando até agora também. Não tem nada, não. A gente fala que na próxima ela vem com você. Tem que fazer adesão ao grupo. Ela também é líder de tecnologia da Isso Hotmart. aí. Legal. Assim, é lindo, Ela eu acho está lindo. super linda. Se quiser dar meu contato para ela entra aqui, já fica nas discussões. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai se ver bastante ainda esse ano e nos próximos anos, né? Porque você vai, com toda essa sua gentileza, vir muitas vezes aqui para esclarecer vários pontos. Tá bom. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e obrigada pelo carinho com a comunidade. Tá bom. Beijo para todos aí. Ótima noite. Obrigada, Robson. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, você boa arrasou. noite. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos.